Fala, meus queridos alunos da disciplina de execuções, tudo bem com vocês? Então, pessoal, vamos dar seguimento ao estudo da nossa cadeira. Na aula passada, na aula 10, a gente viu a nossa questão relâmpago. Em breve eu vou dar o resultado para vocês, vou fazer um espelho da resposta, ao meu ver, perfeita, e vou também pontuar o que eu achei interessante na resposta de vocês e o que poderia ser melhorado. Tá bom? Combinado? Essa revisão vai ser feita pontualmente, então eu peço que vocês tenham calma. Vai chegar até vocês, mas tenham calma. Vamos dar seguimento ao nosso estudo. Hoje a gente vai iniciar o estudo que vai durar por 2 aulas a respeito da liquidação de sentença. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo a respeito de liquidação de sentença na nossa aula de número 12. Tá bom, pessoal? Bom, de início, a gente viu que para você fundar uma execução, um processo de execução, você precisa de pelo menos 2 requisitos, são os requisitos básicos para se ingressar com o processo de execução ao ver do ordenamento jurídico brasileiro. E qual é? O primeiro deles, a inadimplência. O segundo deles é o título executivo. Um dos requisitos fundamentais para essa execução, como a gente falou agora, é o título executivo. Essa execução ela tem que ser fundada através de um título executivo. E só que para isso a gente precisa antes discutir a questão do quantum de beato. Não há como se iniciar um processo de execução sem ao menos saber de forma precisa e pontual o que está sendo executado. A gente precisa saber quais são os bens que estão executados, quais são esses valores. Então, para a gente afirmar que o título ele é líquido, significa que ele está bem indicado de forma precisa, de forma correta, quais são e qual é essa quantidade de bens e de valores que constituem essa obrigação. Será líquido quando indicar a quantidade, seja de forma expressa, que você já consiga efetuar isso de forma através de um simples cálculo aritmético, ou até mesmo que você permita que seja feito uma apuração para se chegar nessa quantidade ideal para suprir essa obrigação que foi imposta. A execução, nós já vimos nas aulas passadas que elas podem ser fundadas em títulos executivos, judiciais e títulos executivos extrajudiciais. E eu queria deixar claro para vocês e acordado desde já um ponto. Os títulos extrajudiciais, eles sempre têm que ser líquidos. A gente pode dizer que haverá a perda da executividade desse título executivo extrajudicial se ele não for dotado de qualquer tipo de liquidez. Quando você não permitir que seja quantificado qual é o bem que lá está estipulado, ou até mesmo qual é a quantidade de valor que lá está estipulado. Então, a nossa doutrina entende que o nosso ordenamento entende que se houver um título executivo extrajudicial, esse título executivo ele sempre deve ser líquido. Diferente de quando a gente vê e quando a gente está diante de um título executivo judicial. O título executivo judicial é admitido pelo nosso ordenamento que, a depender do caso, a depender da circunstância, o juiz ele cumpra com essa questão da liquidez. A gente vai ver que existe sim uma força executiva, por mais que ele seja ilíquido. E a gente vai aprender, a gente vai ver nessas aulas, nessas 2 aulas, quais são as formas, como que a gente pode tornar esse título executivo judicial ilíquido para a gente trazer essa liquidez. Quais são os mecanismos que nós conseguimos utilizar e até mesmo quais são as formas que nós podemos admitir essa certa liquidez diante de um pedido genérico ou diante de um pedido alternativo. A petição inicial ela tem que ter esse pedido genérico. O que vem a ser um pedido genérico? Enfim, vamos discutir isso tudo
de forma com que a gente consiga trazer e delimitar a questão da liquidez de sentença. Mas uma coisa é certa, pessoal: esse procedimento, o procedimento de liquidação de sentença, ele é uma fase intermediária do nosso processo. Ele fica entre o processo de conhecimento e o processo de execução. Então, a liquidação de sentença ela é feita logo após em que se finaliza o processo de conhecimento, no qual o juiz dará a sua sentença, ele dará a sua forma dentro dos pedidos iniciais pré-estabelecidos e da defesa que foi argumentada, quais são os pontos que podem ser julgados procedentes e quais são os pontos que podem ser julgados improcedentes, ou até mesmo os pedidos que são parcialmente procedentes. E diante disso, a gente vê que a liquidação é justamente a forma e a fase ideal para que a gente consiga trazer o quantum de beatur para o nosso processo, que a gente consiga estimar de forma precisa o que vai vir a ser o objeto dessa execução. Vamos para o nosso primeiro ponto. A gente vai discutir quais são as espécies de liquidação. Bom, só que antes da gente avançar para esse ponto, eu queria conversar um ponto com vocês. O CPC de 73, ele tinha 3 modalidades de liquidação, que era o por cálculo ao contador, por arbitramento e por artigo. Todavia, a gente teve uma lei de 94, que é a Lei 8.898, que ela modificou parcialmente esse cenário. Essa questão da liquidação foi alterado em alguns pontos, e o ponto mais sensível dele foi a extinção dessa forma autônoma, que é a forma da liquidação por cálculo ao contador. Então, atualmente, a gente vai verificar que a gente tem dentro do nosso CPC, vou repetir, a gente tem dentro do nosso CPC 2 modalidades, e a gente tem uma modalidade adicional que foi introduzida pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor. Vamos verificar cada um deles? Vamos lá. Bom, como eu conversei com vocês de forma antecipada, o CPC atual ele prevê 2 formas de liquidação: a liquidação por arbitramento e a liquidação pelo procedimento comum. Essas 2 formas que são previstas pelo nosso Código de Processo Civil, elas podem ser requeridas tanto pelo credor quanto pelo devedor. E às vezes, quando eu falo isso, talvez gere uma certa estranheza. Eu estou até chegando um pouco mais próximo da câmera para vocês me verem e ouvirem melhor. Bom, isso mesmo. O devedor ele pode pedir sim a liquidação. Alguém consegue me dizer por que um devedor teria interesse em fazer esse processo de liquidação, essa etapa de liquidação? E a resposta é bem simples, pessoal. Esta legitimidade que é dado também para o devedor é de muita importância e de muito interesse do devedor, porque é através do processo de liquidação que ele vai conseguir conhecer qual é o exato débito que ele tem, esse quantum de beatur, de forma precisa. E talvez, diante disso, ele queira promover esse pagamento ou até mesmo satisfazer essa liberação de um determinado bem para que seja cumprida a obrigação lá estabelecida, ou até mesmo ele pode verificar um acordo, enfim. O devedor, ele também pode pedir essa liquidação de sentença, tá bom? E como eu conversei com vocês, o Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe um terceiro ponto. Esses pontos a gente vai conversar de forma bem detalhada logo à frente, então compreendam apenas quais são as espécies nesse primeiro momento. E o Código de Defesa do Consumidor prevê uma terceira para apuração do quantum devido às vítimas consumeristas, que é a liquidação de sentença, genérica em ação civil pública para tutela de interesses individuais homogêneos. Ficou confuso? Então calma, que a gente vai ter um tópico para tratar apenas dessa modalidade, apenas dessa espécie de liquidação de sentença.
Ponto 2 da nossa aula, fase da liquidação. Bom, desde a Lei 11.232 de 2005, foi introduzido esse procedimento mais sincrético. A liquidação, ela deixou de ser considerada um processo autônomo e se tornou uma fase do processo. Antigamente, a gente tinha que a liquidação ele era um processo autônomo, você tinha que fazer todo o procedimento novamente, você tinha que ingressar, acionar o judiciário novamente, você tinha que fazer uma distribuição de uma ação. Todavia, diante dessa lei, a qual eu vou repetir, 11.232 de 2005, foi alterado essa modalidade. E o que era procedimento autônomo, o que era processo autônomo, passou a ser uma fase desse processo único, em que ele é, como a gente já conversou, posterior a essa ação de conhecimento e anterior à ação de execução. Atualmente, não existe mais processo autônomo de liquidação, salvo, vou repetir, atualmente não existe processo autônomo de liquidação, como a gente conversou, que foi introduzido pela Lei 11.232 de 2005. Todavia, existe uma hipótese em que a gente tem esse processo autônomo, e a hipótese é se esse título executivo ele for diante de uma sentença penal, arbitral ou estrangeira. Então, entendam que não havia para estes três tipos, não havia um processo, uma ação de conhecimento em que a gente discutia quais eram os pontos a serem debatidos e posteriormente a gente fazia uma liquidação em ato contínuo, em ato sucessivo, como uma fase do processo único. E diante desses três pontos, ação penal, ação arbitral e ação estrangeira, a gente admite dentro do nosso ordenamento um procedimento autônomo, uma nova ação, certo? Existe uma grande controvérsia a respeito da natureza dessa decisão da liquidação. E isso a gente vai analisar logo agora. Vamos lá? Existem duas grandes correntes. E eu vou externar depois qual é o meu posicionamento também. Meu humilde posicionamento. A primeira corrente diz que ela entende a liquidação de sentença como um provimento declaratório, porque o juiz nada mais faz senão integrar a sentença, dizendo qual é esse quantum de beato. Para esse tipo de corrente, só há essa declaração de qual é esse quantum de beato. Não há nenhuma constituição, não é nada a ser feito nova discussão ou novo procedimento. Ele apenas declara o valor e a quantidade desse quantum de beato. Vamos ver um posicionamento disso de um grande doutrinador, Cândido Dinamarco, diz que o julgamento de mérito proferido no processo de liquidação tem a natureza de uma sentença meramente declaratória, destinando-se a debelar uma crise de certeza, que no caso consiste na ignorância do valor pelo qual o réu fora condenado. O objeto dessa declaração consiste no valor da obrigação a ser cumprida, sem cujo conhecimento não seria possível executar. Com essa natureza e essa finalidade, a sentença liquidatória é como uma última peça que se encaixa nessa sentença condenatória genérica, integrando o que lhe faltava para obter essa eficácia executiva. A declaração do quantum de beato, nela contida, é a mesma que está presente nas condenações ordinárias, as quais se pronunciam não só acerca da existência do direito, como também do seu valor. Daí a comum assertiva de que a sentença de liquidação tem uma função integrativa. Ela é integrativa do título executivo. Bom, pessoal, bem claro, Cândido Dinamarca, e muito pontual. Então, essa é a primeira corrente que diz que é de uma
natureza declaratória. Vamos ver a nossa segunda corrente. A segunda corrente diz que, aos que entendem que a decisão tem natureza constitutiva e não declaratória, porque só depois de proferida é que a sentença da fase cognitiva, até então líquida, é que se torna um título executivo judicial. E o doutrinador que eu trago para vocês que compartilham desse conhecimento é Nelson e Rosa Neri. Eles dizem: a liquidação é ação de conhecimento de natureza constitutiva e integrativa, pois visa a completar o título executivo, judicial ou extrajudicial, com o atributo de liquidez, isto é, com o quantum de beato. Esta qualidade explica a possibilidade de haver liquidação zero, pois, a se entender declaratória, a sentença de liquidação não poderia ter um resultado zero ou negativo para o quanto dessa condenação. Bom, pessoal, essas são as duas correntes. Aqui estão esposados os dois entendimentos. Eu tenho certeza, é a convicção que vocês já podem escolher qual é a corrente que vocês acreditam que seja mais interessante, até mesmo porque não temos um ponto passivo nesse aspecto. E vamos avançar para o nosso ponto, para o nosso próximo ponto. Só que antes disso, eu queria ter um espaço para falar do meu humilde posicionamento de um professor que acabou de ser aprovado no concurso para ser professor de execução, e estou aqui para passar o conhecimento que eu tenho para vocês, que eu já adquiri e que eu venho adquirindo de acordo com o aperfeiçoamento para dar aula para vocês. E o meu posicionamento é acompanhar os primeiros. Eu acredito também que ela tem essa natureza de declaratória, visto que a liquidação não constitui o débito. Ela não constitui o débito, mas ela declara o valor pelo qual já foi reconhecido na sentença. Já foi reconhecido lá na sentença, lá na parte de conhecimento, qual seria essa delimitação, qual seria essa entrega de bem, qual seria essa entrega de valores a serem fixados. O que a gente vem a discutir nessa fase processual, nessa questão de liquidação de sentença, é apenas qual é esse valor que não foi estipulado nesse primeiro momento. E diante disso só vai haver essa declaração de quanto que é esse valor. Tá, beleza? Estamos acordados? Vamos então avançar para o nosso próximo ponto, que é a respeito da intimação para a liquidação. Bom, como a gente já discutiu aqui, a liquidação ela é como se fosse uma fase intermediária entre a ação de conhecimento e a ação de execução. A fase de liquidação de sentença, então, a gente já pode partir de uma premissa que já tem um advogado lá constituído. E esse advogado lá constituído, a gente vai ter que verificar quais são as formas com que a gente vai promover essa intimação. Então, não se fala como antigamente se falava, por ser um processo de autônomo, que se discutia que não era uma intimação, e sim uma citação. Nesse momento a gente já tem bem solidificado, até mesmo em razão dessa alteração legislativa, de que é uma etapa do processo, então não se diz mais a respeito de citação, e sim de intimação para essa fase da liquidação. E isso a gente verifica através dos artigos 510 e 511 do CPC. Vamos dar uma olhada nesses artigos, nesses importantes artigos. Artigo 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e caso não possa decidir de plano, nomeará um perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. Então, destaco para vocês nesse artigo 510 a palavra intimará. O juiz intimará as partes para a apresentação desse parecer e documentos elucidativos. Já o artigo 511 diz que, na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido na pessoa de seu advogado
ou da sociedade de advogados a que tiver vinculado. Para quê? Querendo apresentar contestação no prazo de 15 dias, observando-se a seguir, no que couber, o disposto nesse livro e nesse tópico em que se fala de liquidação de sentença. Portanto, pessoal, o que a gente verifica com base no conhecimento que nos foi passado pelo artigo 510 e 511 é que caberá ao juiz fazer a intimação desse advogado ou da sociedade do advogado para que eles promovam qual vai ser o posicionamento dessa parte contrária na questão da intimação. Com a liquidação, isso mesmo. Com a liquidação é normalmente precedida a fase de conhecimento, o réu já tem constituído esse advogado. Então, conforme os artigos do nosso Código de Processo Civil, diz que essa intimação deve ser feita através da imprensa ou através de uma publicação no Diário Oficial. Se já tem um advogado, então vamos buscar a celeridade processual, até mesmo atendendo o pedido constitucional, o princípio constitucional de celeridade processual e de economia dos feitos. Então vamos seguir, vamos atalhar, vamos fazer diretamente essa intimação para o advogado. Aí pode ser que alguém venha com a seguinte questão: e se a parte contrária ela é revel? Diante disso, eu vou beber uma água e eu quero que vocês pensem a respeito dessa resposta. Se a parte contrária ela for nessa ação de conhecimento, ela tem os efeitos da revelia aplicadas no seu procedimento, na sua conduta. Aí, o que eu trago para vocês é que até mesmo nessa fase, nessa etapa de liquidação de sentença, o que a gente tem é a inteligência do artigo 346, que diz que não haverá a necessidade de intimação por força desse dispositivo que eu trago para vocês, 346. Sempre que a gente estiver diante de casos de revelia, a gente vai invocar esse artigo, que diz o seguinte: os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Portanto, aquele advogado que esteja diante da parte contrária, sofrendo os efeitos da revelia, é sempre importante, quando ele peticionar solicitando a liquidação de sentença, que ele invoque esse artigo, o artigo 346. Essa é a dica que eu dou para quem estiver atuando diante de um caso de revelia e para quem tem como seu cliente sofrendo o efeito da revelia, vai caber a ele atenção em dobro, ele vai ter que monitorar esses órgãos oficiais para ver quando que vai ser feita essa publicação e ele porventura não venha a ter alguma perca que seja substancial para o seu cliente. Nosso quarto ponto, nós vamos falar a respeito de liquidação provisória. E para isso, eu trago o artigo 512 para vocês, pessoal, que diz que a liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. Então, esse artigo diz para a gente a respeito dessa questão da liquidação de sentença fluir em autos apartados. O que se busca, o que legisladores e os doutrinadores buscam com esse artigo é que você promova uma celeridade. Então, você pode promover a liquidação de sentença, por mais que exista esse recurso a ser julgado, e depois disso já vai ter tido a liquidação de sentença realizada no processo, ela vai fluir de forma paralela. Todavia, cabe aqui uma consideração. O dispositivo, ele autoriza a liquidação, ainda que haja recurso pendente que tenha sido
grafado de seu efeito suspensivo. Nessa circunstância, jamais se poderá dar início a uma execução provisória, mas se autoriza uma liquidação provisória. A gente não faz a execução provisória. O que é feito, o que é autorizado de forma legal, é a liquidação provisória. É que você já consiga chegar nesse quantum de beato, que diante dessa estipulação, essa precisão desse valor a ser executado, ou desse bem, desse quantitativo de bens a serem entregues, é que a gente promova a execução. Um outro ponto interessante da gente ressaltar diante desse artigo é o seguinte: cabe ao requerente considerar bens prós e contra essa questão da liquidação provisória. Vai caber ao advogado, e isso a gente fala até mesmo com base nos nossos deveres éticos e legais, de que nesse momento a gente pode sim promover essa liquidação provisória. Todavia, a gente tem que esclarecer para os nossos clientes, a gente tem que esclarecer para essa pessoa que vai requerer a liquidação de sentença, seja credor ou seja devedor, como a gente conversou anteriormente, de que ela esteja ciente de todos os pontos positivos e negativos. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente pode ver, de um lado, que sim, vai haver um ganho de tempo, mas de outro, a gente tem que assumir um risco de perder todo esse trabalho e todos esses gastos financeiros, esse tempo que foi desperdiçado, que pode ser taxado até que foi tido de forma inútil, porque esse recurso pode vir a ser provido. Então, se o recurso vir a ser provido, essa liquidação provisória ela vai ficar inócua, ela vai deixar de existir, porque se o recurso foi provido, vai dar seguimento nesse recurso, nessa discussão, e essa liquidação vai ter que ser paralisada. E todo esse trabalho, esse gasto que foi tido para promover essa liquidação provisória, vai ser dado ao léu, vai ser sem nenhum efeito. Então, sempre que a gente estiver diante dessa situação de que possa ser promovida uma liquidação provisória, é interessante, sim, é indiscutível que se há um ganho de tempo, e como a gente já falou desde a nossa primeira aula, diante de ação de execução, tempo é muito importante, porque diante de um tempo, talvez o devedor ele possa vir assumir, ele possa ocultar seus bens, pode promover algumas fraudes contra credores ou fraude contra a execução, e tempo ele é muito importante dentro da nossa disciplina. O direito não vai socorrer a quem dorme, e talvez esse ditado que a gente viu nas nossas primeiras cadeiras dentro da faculdade de Direito, ele faz muito sentido para a nossa cadeira de execução. E às vezes as pessoas, conduzidas pelos seus advogados, atuam com tanta ânsia de promover logo a execução e às vezes faz até mesmo a utilização desse artigo, do artigo 512, e promove uma execução provisória, mas essa execução provisória, essa liquidação provisória, ainda nem deveria ter sido dada, porque a probabilidade desse recurso que está pendente de julgamento, às vezes, ele é provável. E diante de um recurso com estimativa provável de um ganho, não é interessante que a gente promova a liquidação provisória. Talvez é sempre bom a gente ter uma leitura sobre a possibilidade de êxito desse recurso que está pendente. Se for um recurso que tem a sua pendência uma possibilidade mais remota dele lograr êxito, aí é interessante a gente fazer a liquidação de sentença em caráter provisório, certo? Nosso próximo ponto, nosso próximo tópico é a respeito da vedação de sentença ilíquida. Nós vimos que somente os títulos judiciais podem ser ilíquidos. Mesmo assim, há casos em que o legislador ele veda de forma expressa e taxativa quais são os pontos que não podemos taxar diante de uma sentença ilíquida. Vamos dar uma olhada? O artigo 491 diz que, na ação
relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá, desde logo, a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando, aí quando a gente vê essa palavra salvo quando, a gente estará diante dessas exceções e vamos dar uma olhada. É a seguinte, inciso 1º diz que não for possível determinar de modo definitivo o montante devido. Não for possível determinar de modo definitivo o montante devido. Às vezes a gente está diante de uma situação, de um caso, em que naquele momento em que é dado a sentença, a gente não consegue precisar qual é a extensão do dano, qual foi a quantidade de bens que foram atingidos, qual é essa estimativa a ser alcançada diante desse caso que é tratado no processo. E nesse ponto, então, a gente pode verificar essa primeira exceção. E a segunda, que é tratada no inciso 2º, diz que a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença. Para esse segundo inciso, é quando a gente necessita, por exemplo, de um perito para medir qual é a extensão do dano que foi feito. É quando a gente precisa de um responsável técnico que consiga determinar e, através de uma realização de uma prova que vai ser acordada, quais foram os pontos que foram atingidos, quais foram os bens que foram atingidos, para só então a gente conseguir chegar a esse quantum de beato. Esse então é o nosso segundo ponto, a nossa segunda exceção, e a gente vai tratar dessas exceções depois. Na nossa próxima aula, a gente vai tratar pontualmente de cada um desses tópicos. Mas apenas para finalizar a nossa aula, eu queria trazer aqui para vocês a súmula 318 do STJ, que diz o quê? Vamos dar uma olhada? Formulado pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse recursal para arguir o vício de sentença ilíquida. Ou seja, se na petição inicial, se no rol dos pedidos iniciais, nós temos lá todos os pedidos de forma certa e determinada, por exemplo, que seja pago a importância de R$ 10.000, que seja entregue o veículo de placa tal, chassi tal, modelo tal, tudo de forma bem detalhada, tudo de forma bem certa e determinada. Então, não cabe ao juiz estipular uma sentença que seja ilíquida, que não determine, que não especifique qual é o bem que vai ser entregue, que não determine qual é a quantidade monetária a ser quitada. Então, diante disso, se porventura a gente tiver essa situação, apenas o autor terá o interesse recursal para arguir esse vício de sentença ilíquida. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para falar com vocês nessa aula de hoje. Apenas a título de recordação, eu lembro a vocês que esse vídeo está sendo gravado aqui no YouTube. Eu estou lançando para vocês no YouTube para utilizar de plataforma inicial. Todavia, ele é lançado no Moodle, que é a plataforma oficial da FACAP, e depois de ser lançado no Moodle, eu envio através de e-mail para os e-mails que estão cadastrados na secretaria da FACAP e que me foi concedido, e também envio para vocês através do WhatsApp, tá bom? No grupo que a gente criou. Se por acaso você não participa do grupo e tem interesse em participar desse nosso grupo de WhatsApp, é um grupo que a gente promove a discussão e que eu estou disponível a tirar a dúvida de vocês, você só me sinaliza que eu vou enviar o link para você promover a entrada nesse grupo. E só lembrando, se diante dessa aula ou diante de qualquer outro ponto que você venha a estudar,
atinente à nossa cadeira, você pode me procurar, que vai ser uma satisfação da gente tentar conversar e satisfazer essa dúvida. Apenas lembrando, você pode me procurar através da plataforma Moodle, que lá tem um fórum. Toda aula eu abro esse fórum chamado Dúvidas, onde você pode mandar a sua dúvida lá. Você pode me procurar através do meu e-mail ou você pode me procurar através do YouTube, aqui na parte dos comentários. E por fim, você pode me procurar também através do WhatsApp, em caráter privado, que vai ser uma satisfação conversar contigo. Tá bom? Obrigado, vamos em frente e até a próxima.